Olá, graça e paz. Seja bem-vindo. É muito bom tê-lo conosco mais uma vez, para juntos aprendermos um pouco mais através da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos concluindo a nossa série sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Temos pensado sobre os postulados da Reforma. Pensamos sobre somente as Escrituras e entendemos que a Bíblia é suficiente e autoritativa para normatizar qualquer tipo de regra de fé e prática. Entendemos também sobre somente a fé e compreendemos que a justificação é pela fé, ou seja, Deus Pai imputa em nós justiça, nos declara inocente mediante a morte do Filho dele na cruz do Calvário. Pensamos ainda sobre somente pela graça e compreendemos que a salvação é por meio da graça. Eu não mereço. A salvação é um presente de Deus ao pecador, redimido, justificado em Cristo Jesus. E no nosso último encontro, pensamos sobre somente Cristo e entendemos que Jesus Cristo, e tão somente Ele, é o nosso mediador. Ele é quem nos possibilita irmos até o Pai. Ele é o caminho de acesso do pecador ao Pai. Ele é quem nos reconciliou com o Pai, mediante a morte dele na cruz do Calvário e ressurreição. Hoje vamos refletir sobre o Soli Deo Gloria, ou seja, somente a Deus a glória. E é importante nós compreendermos isso, porque todos esses pontos que nós já tratamos, eles eram distorcidos pela crença da época. Portanto, se nós pensarmos como era ensinado na época, que a salvação era pela obra, que o Papa, os santos e Maria eram mediadores, que a justiça era alcançada através do esforço humano, então tudo isso requeria para si a glória. O que os reformadores vão dizer é que a glória deve ser dada somente a Deus, porque é Deus quem decide salvar o pecador por meio da graça. É Deus que decide imputar ao pecador justiça por meio da fé. É Deus que providencia na eternidade um plano redentivo, um plano de salvação por meio de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, nós devemos dar a Deus toda a honra e toda a glória. Para isso, eu quero pensar um versículo que está registrado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, o versículo de número 27. Diz assim: sim, ao único Deus, sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Paulo, chegando no final aqui da carta, ele vai dizer que Deus, o Deus Pai, é poderoso para confirmar o evangelho que ele pregava. E esse Deus Pai, que é poderoso, tornou o evangelho conhecido, porque outrora ele estava escondido. Paulo usa a palavra dizendo que o evangelho foi revelado. E esse evangelho que Paulo pregava, que Deus era poderoso para usá-lo, para convencer e transformar a vida de muitas pessoas, Paulo vai concluir dando para Deus um louvor, uma adoração. E ele conclui dizendo: ao Deus único seja dada a glória para todo sempre. Amém. Quando nós afirmamos o Soli Deo Gloria, nós estamos dizendo que o objetivo da existência do ser humano, o objetivo final do ser humano, sempre é dar a Deus a glória. Sempre é reconhecer a Deus como Senhor sobre todas as coisas e dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Falar somente a Deus a glória significa dizer que diante do plano de salvação, que diante do perdão e da justificação, nós devemos nos curvar diante do Senhor em louvor e adoração a Ele e tão somente a Ele. Mas pensar também o Soli Deo Gloria significa dizer que tudo o que venhamos fazer devem ser para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso que Paulo ainda vai dizer assim para nós: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa,
façais para a glória de Deus. Ou seja, tudo que eu faço, a maneira como eu faço, como eu me relaciono, o estilo de vida que eu levo, tudo tem que dar glória ao Senhor. O nome de Deus tem que ser exaltado. O nome de Deus tem que estar em evidência. O Senhor Jesus tem que receber o culto, o louvor e a adoração. Portanto, nós fechamos aqui dizendo: somente a Deus a glória. Glória a Ele, porque Ele nos imputa a justiça. Glória a Ele, porque a palavra dele é a autoridade final. Glória a Ele, porque somos salvos pela graça. Glórias a Ele, porque Cristo é o nosso mediador. Glórias e honras sejam dadas ao Senhor Deus. Glória a Deus por isso. Que eu e você tenhamos essa consciência, que toda honra e toda glória devem ser dadas ao Senhor. Por isso eu quero neste momento te convidar a orar. E que nesta oração você dê a Deus toda a honra e toda a glória. Dê a Ele a glória porque você levantou. Dê a Ele a glória porque você tem um trabalho. Dê a Ele a glória porque você tem condições de fazer algumas coisas. Dê a Ele a glória pela salvação que chegou até você. Dê a Ele a glória pela oportunidade que Ele lhe concede. Dê a Deus toda a honra e toda a glória. Oremos. Bendito Deus e Pai, em um nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu agradeço a Deus pela vida. Eu agradeço a Deus pelo sustento. Eu agradeço pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Eu agradeço pelo perdão dos pecados. Eu agradeço pela esperança viva que queima no meu peito e no peito daqueles que me ouvem. Eu agradeço a Deus porque o Senhor, na eternidade, estabeleceu um projeto, um plano de salvação. E no tempo o Senhor tem desenvolvido. No tempo, ó Deus, o Senhor tem executado. Por isso, ó Pai, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Jesus. Eu agradeço, Senhor, porque tudo para nós se torna real mediante a obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu lhe agradeço, ó Deus, porque em Cristo nós temos vida. Eu lhe agradeço, Senhor, porque a Tua palavra é autoridade, a Tua palavra ela é absoluta, ela é infalível, ela é inspirada. Eu lhe agradeço, Senhor, e que todos nós, aqueles que me ouvem, possamos nos curvar diante de Ti, dando ao Senhor toda a honra e toda a glória, todo o reconhecimento, todo o prestígio, todo o culto, toda a adoração, que nós possamos dar a Ti, Senhor, porque o Senhor merece. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Bendito és o Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus por isso, que você e eu possamos viver uma vida de honra e glória ao nome do Senhor, e que o nome dele seja sempre glorificado em nós e através de nós. Fique com Deus em Cristo Jesus.